Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Abra em João capítulo 6, nós vamos ler o versículo 32. Assim que você achar, olha ao teu lado. Se tiver alguém sem a palavra de Deus, se aproxime da pessoa para dividir a leitura com ela e acompanhe o que nós vamos ler agora. Evangelho de João capítulo 6, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está conversando com aquela geração e as pessoas estão correndo atrás de Jesus porque ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e as pessoas querem Jesus em função disso. E Jesus fica um pouco triste, manda o povo procurar e trabalhar aquela comida que não perece, a comida eterna, a comida verdadeira. Aí os judeus disseram para Jesus: olha, Moisés, para os nossos antepassados, deu o maná, o pão do céu. Aí Jesus disse: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém? Agora eu leio e cada pessoa que está aqui comigo repete em seguida. Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém? Você crê que Jesus falou isso? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas aplaude com vontade. Olha para o alto assim, ó. Vai aplaudindo e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai por tua conta. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Você que está ouvindo à distância, pela rádio, pela internet, onde você estiver, junte-se a nós. Diga glória, glória, glória a Deus. Pai querido, esse povo quer ouvir a tua palavra. Assim como o Senhor deu o verdadeiro pão do céu, dá a tua palavra agora. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente, fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Então esse era o quadro. O povo estava muito feliz com Jesus, porque o homem multiplicava pães e peixes e tudo de graça. Ninguém queria largar Jesus. Mas Jesus viu que aquela busca, que era uma verdadeira febre, na verdade era motivada apenas pelo interesse material. Ou seja, o povo queria só o pão desta vida aqui. O povo não queria o pão da vida. E Jesus Cristo disse para eles: olha, vocês vieram correndo do outro lado do mar da Galileia, vocês se esforçaram tanto, mas não trabalhem pela comida que perece, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Foi aí que os judeus disseram para Jesus: vida eterna? Só tem que fazer algum sinal para a gente acreditar nesta vida eterna. Moisés fez um grande sinal. Há 14 séculos atrás, lá para os nossos antepassados, Moisés fez chover pão do céu. Faz um sinal também assim. E Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aí Jesus vai utilizar aquela mesma colocação dos judeus
para falar a respeito dele como o verdadeiro pão do céu, o pão da vida, o verdadeiro maná. E esta conversa aqui que Jesus vai ter com as pessoas vai ser muito esclarecedora. Mas para você ficar mais inteirado do que Jesus estava querendo dizer, vamos voltar também para o tempo de Moisés. Vamos relembrar que o povo saiu do Egito depois de 430 anos de escravidão. E eles saíram numa euforia muito grande. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saquearam o Egito. Receberam uma indenização por 4 séculos de escravidão. Saíram com vasos de ouro, peças de ouro. E eles, saindo do Egito, encontraram um grande deserto pela frente. Um deserto que não tinha água, que não tinha grama, que não tinha estabelecimentos comerciais nem supermercados no caminho. Um deserto sem estradas, sem sinalização. Um deserto árido, quente, abrasador, cheio de serpentes, escorpiões, chacais, leões e feras. Mas o povo estava animado. Saímos da escravidão, saímos do ocultismo do Egito, saímos da magia negra do Egito. Deus nos libertou. Todos estavam felizes e Moisés à frente. Deus começou a usar Moisés para coisas extraordinárias. Saindo do Egito, fugindo de Faraó, que depois quer aprisioná-los novamente, eles dão de frente com o Mar Vermelho. Naquele momento, sem condição de voltar, porque dariam de frente com o exército de Faraó. E sem condição de avançar, porque diante deles estava o Mar Vermelho. O povo viu que a morte tinha chegado. Porém Deus falou para Moisés: Moisés, você está parando por quê? Você está clamando a mim por quê? Pega o teu cajado, toca nas águas do Mar Vermelho e ordena ao povo que marche. E quando Moisés fez isso, as águas do Mar Vermelho se abriram e aquela multidão, tente imaginar 600 mil homens, fora mulheres, crianças e muito gado. Tente imaginar quantos milhões estavam ali naquela hora. E eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, chegaram do outro lado, e quando o exército de Faraó estava indo pelo mesmo caminho, Moisés tocou nas águas com seu cajado e as águas do mar desceram sobre os egípcios e os soldados de Faraó morreram afogados. Aí eles estão só com o deserto pela frente. Não estão mais na escravidão egípcia, mas tem todo o deserto pela frente. Mas Moisés não tirou o povo do Egito para que eles ficassem perambulando pelo deserto. Há uma promessa ali, uma promessa de encontrar a terra prometida, um lugar preparado por Deus, um lugar especial onde a própria terra manaria leite e mel, um lugar aprazível de muita prosperidade, a terra prometida, a Canaã. Então eles estão em busca desta terra. O povo tem essa esperança. Mas depois de 30 dias do êxodo, todo o alimento e todo o suprimento do povo havia acabado. Não havia mais nada para comer. Naquele momento, o povo começou a murmurar contra Moisés e a dizer: Moisés, cadê a terra prometida? A nossa comida já acabou, e agora? Estamos no meio desse deserto, não temos nem água para beber. E agora, Moisés? E começaram a pressionar Moisés, e Moisés francamente não sabia o que fazer, porque ele estava andando pela fé, passo por passo. Moisés agia de acordo com a situação e de acordo com a ordem de Deus. Não havia assim na mente de Moisés um plano completo, um roteiro completo, um planejamento completo. Deus estava fazendo Moisés viver o momento e não se preocupar com o dia de amanhã. Quando Moisés foi pressionado com a pergunta do povo: e agora? E ele viu que o povo está virado, Moisés foi orar a Deus. Falou: meu Deus, este povo está a ponto de me linchar. Eles estão falando mal de mim, estão falando mal do meu irmão Arão, e eu não sei o que fazer. Moisés começou a orar a Deus. Eu quero que você vá comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 4.
A resposta de Deus para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Quando Deus disse isso, Deus estava mostrando também que queria ensinar toda aquela multidão a viver apenas o dia de hoje. Eu vou fazer chover o pão do céu a cada dia. E a cada dia eu vou dar o pão do céu para ver se o povo está andando na minha presença, para ver se o povo está firme comigo. Deus não disse: olha, eu vou dar um suprimento por 40 anos. Deus não prometeu isso. Ainda que o suprimento de maná vá durar 40 anos, Deus não falou dizendo: não se preocupem, o que eu vou fazer agora vai alimentar vocês por 40 anos. Eu vou cuidar de vocês até vocês chegarem na terra prometida. Deus não disse isso. Deus falou só sobre o dia de hoje. Relendo o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se a cada dia esse povo está andando na minha presença ou não. Jesus Cristo ensinou uma coisa semelhante quando estava pessoalmente aqui na terra. Ele disse: vocês não devem se preocupar com o dia de amanhã, mas somente com o dia de hoje. Basta para cada dia as preocupações do próprio dia. Nada de se preocupar com o dia de amanhã. O ensinamento de Deus continua o mesmo. Pessoa vivendo pela fé e vivendo só o dia de hoje. E no dia de hoje, a pessoa firme com Deus, firme com o Senhor. Deus queria ensinar isso para toda aquela multidão. A multidão irada contra Moisés. No versículo 8, Moisés foi falar com o povo e explicar que Deus ia fazer chover pão do céu. Então veja comigo o versículo 8. Moisés conversando com o povo: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então Moisés naquele momento disse para o povo: o Senhor vai fazer chover pão do céu, mas primeiro, à tarde, Ele vai dar para vocês carne para comer. Grite esse detalhe: à tarde, Ele vai dar carne para comer. E no dia seguinte, pão para vocês comerem. E vocês não murmurem contra mim, disse Moisés. Quando vocês falam mal de mim, estão falando mal de Deus. Porque não fui eu que tirei vocês do Egito. Eu fui o instrumento de Deus para fazer isso. Mas quem tirou vocês do Egito foi o próprio Deus. Quando vocês estão murmurando contra mim, falou Moisés, na verdade vocês estão murmurando contra Deus. Esse é o plano dele, é ele que sabe o que vai acontecer. Mas ele disse que vai dar pão, vai dar carne, mas ele só vai dar o pão depois de dar a carne à tarde. E isso foi dito. E aconteceu que Deus ficou muito aborrecido com aquela murmuração. E no versículo 12 agora, Deus falou para Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus ia fazer aparecer carne à tarde. O pão seria só para o dia seguinte, ou seja, depois de 2 tardes, olha o detalhe, depois de 2 tardes, pela manhã haveria pão. O povo estava todo reunido no arraial, naquele acampamento, e de repente surge uma nuvem de codornizes, aves que voavam tão baixo e que caíam pelo chão, e o povo pegava com a mão, e assim eles receberam muita carne naquele dia, naquela tarde, e comeram muita carne. E durante 2 tardes tiveram carne suficiente para comer, e no dia seguinte então
começaria o suprimento de pão. Essa é a história. Isto foi o que aconteceu. E é este fato que agora Jesus Cristo está trazendo à memória do povo. Jesus Cristo está dando a sua mensagem em cima deste fato histórico. Jesus está dizendo para os judeus: aquele maná que o povo recebia, aquele pão diário, não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão da vida é meu Pai que vos dá, é o pão que desceu do céu. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Ele é o maná. Mas o povo pensa que o maná é um pão qualquer, um pão feito de farinha. Jesus Cristo está usando aquela mensagem do Antigo Testamento para transportar tudo para a sua missão na terra. Então, transportando tudo aquilo, vamos compreender. Naqueles 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto em direção à terra prometida, todo dia, a cada dia, o povo tinha que sair e apanhar uma quantidade de maná. Qualquer pessoa que pegasse mais do que precisava, não seria demais, e qualquer pessoa que pegasse menos do que precisava, não seria de menos, porque Deus dava a porção correta de sustento para cada pessoa. A pessoa não poderia guardar para o dia seguinte. Quando chegou o dia de descanso, o Shabá, Deus falou no Shabá, no dia de descanso, e Shabá quer dizer descanso, no Shabá vocês não vão sair para colher o maná. Mas um dia antes do Shabá, um dia antes do descanso, vocês peguem porção dobrada. E vocês comam uma parte naquele dia, e para o dia de descanso vocês comam a outra parte. Mas quem tentou guardar viu que o maná bichou no dia seguinte. Porém, como eles estavam obedecendo a palavra de Deus e recolheram um maná em dobro no dia antes do Shabá, quando chegou o Shabá, que eles não podiam sair para colher, aquele maná guardado não apodreceu, não bichou e nem cheirou mal. Mas se eles tentassem fazer isso em qualquer outro dia da semana, vamos tentar guardar esse maná no início da semana, tudo que eles guardavam para o dia seguinte bichava, apodrecia e cheirava mal. O maná era para cada dia. Deus querendo que o povo dependesse dele diariamente. Durante 40 anos, mesmo no Shabá, nunca faltou o maná. Todo dia Deus fazia o maná chover. Todo dia o povo olhava para a terra e via aquele maná cobrindo a face da terra, com uma pequena geada por de cima, o orvalho. Eles iam, tiravam o orvalho, tiravam a geada e ficavam olhando para o maná. Há uma descrição desse maná. O maná, diz aqui a palavra, no versículo 15, continua em Êxodo ainda, versículo 15, diz assim: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Este é o pão. Mas o povo dizia: o que é isto? Dizem que maná quer dizer exatamente o que é isto. Um rabino chamado Ariel Kaplan, interpretando essa palavra do Antigo Testamento, ele diz que a palavra maná ou manu vinha do egípcio man, e man quer dizer presente, um presente dado todo dia. Se esse rabino estiver correto na sua análise, então a coisa se torna mais profunda ainda. O maná era um presente, o pão do céu é um presente para cada dia, para ser usado todo dia. Durante 40 anos comeram eles à vontade e nunca faltou. Todo dia, mesmo no Shabá, o maná estava presente. Agora Jesus Cristo está dizendo para o povo: aquele não é o verdadeiro maná. O verdadeiro maná é este que o Pai está dando agora. É o pão vivo que desceu do céu. E Jesus vai começar a falar que Ele é o pão vivo, que Ele é o maná. Agora, tudo que está no Antigo Testamento é símbolo, é figura. Jesus Cristo dizia para os judeus: examinem as Escrituras, examinem o Antigo Testamento, examinem a lei. Vocês imaginam ter nelas a vida eterna?
e é de mim que as Escrituras falam. Examine as Escrituras. Jesus vai usar esta passagem bíblica para mostrar que Ele é o maná. Primeiro, quando Deus falou: eu vou dar carne à tarde, durante 2 tardes, e pão pela manhã. Carne à tarde. Jesus agora está dizendo que Ele é o verdadeiro maná. Só que Jesus coloca que o pão é a sua carne. Ele diz isso: o pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Deus tinha dito lá para o povo de Israel 14 séculos antes de Cristo: carne à tarde, entre 2 tardes, e pão pela manhã. Jesus disse: o pão que eu vou dar pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus deu a sua carne para o mundo, Ele deu às 3 horas da tarde. Jesus Cristo morreu às 15 horas de sexta-feira. Teve a tarde de sexta-feira, teve a tarde de sábado. Entre 2 tardes, falou Deus lá para o povo de Israel: entre 2 tardes vos darei carne a comer, e no dia seguinte pela manhã eu vos darei o pão, o maná. Então olha só, Jesus deu a sua carne na sexta-feira às 3 da tarde quando morreu. No sábado continuou morto a sua carne. O corpo de Jesus, como se fosse uma massa de padeiro, o corpo deformado, o corpo sovado, o corpo torturado, o corpo que foi batido. Já viu como é que se faz o pão? Moe-se o trigo, pega-se a massa, amassa bem, não é? Bate bem na massa, vira a massa, bate outra vez. Assim fizeram com a carne de Jesus. O corpo de Jesus virou massa, e aquela massa, aquela carne, foi levada para o forninho. O forninho era o sepulcro, ali perto. O corpo de Jesus foi colocado dentro do sepulcro. Entre 2 tardes eu vos darei carne, mas no dia seguinte pela manhã eu vos darei o pão. No dia seguinte pela manhã o povo viu o maná na terra, na face da terra, cobrindo a terra. E assim aconteceu com Jesus Cristo. O pãozinho, a massa que estava no forno, isto é, o corpo de Cristo dentro da sepultura, por 2 tardes. No domingo pela manhã, o pão da vida saiu de dentro do forno para dar alimento a toda a terra, para cobrir a terra inteira com seu alimento vivo. Jesus está usando aquela mensagem para falar para o povo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro alimento. Vocês estão correndo atrás do pão cotidiano, esse pão que perece, mas vocês deviam correr atrás do verdadeiro pão. O meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Agora vamos analisar este maná que é presente de Deus. Se a palavra man em egípcio, de onde vem a palavra maná, se a palavra man quer dizer presente, presente que vem do céu, então vamos analisar um pouquinho esse presente, porque de fato a salvação é presente de Deus. Jesus é presente de Deus. Está escrito no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aqui ver qual é o verdadeiro pão da vida, qual é o verdadeiro presente de Deus para a humanidade. Qual é a bênção que Jesus Cristo dá com o seu corpo na mesa? Porque na última quinta-feira de vida, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu, deu para os discípulos e disse: comei dele todos, isto é meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, Jesus Cristo pegou o cálice com vinho e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Então Jesus Cristo agora vai falar sobre isso. Qual é a bênção que o corpo de Cristo, como alimento, traz para todos nós? Primeiro, é esta bênção do suprimento espiritual.
um suprimento espiritual eterno. Vamos ver aqui em João, voltando para João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que o povo de Israel, saindo do Egito, precisava naquele desertão? Comida para comer e bebida para beber, para que não morressem de sede. Jesus está dizendo que Ele é tudo isso. Ele é o alimento, Ele é o pão da vida, e aquela pessoa que vai até Ele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Veja o versículo 55. A bênção do corpo de Cristo como alimento é esta. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele povo de Israel, 14 séculos antes de Cristo, comeu o maná durante 40 anos. E nenhum dia faltou, mesmo nos dias de descanso. Quando eles chegaram na terra prometida, quando eles alcançaram o alvo, quando terminou a marcha, a peregrinação na terra, quando eles entraram na terra prometida, cessou de chover o maná. Deus não fez mais chover o maná, porque agora eles estavam entrando na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Agora eles iriam comer do melhor da terra. Jesus Cristo é este alimento diário, este suprimento, para que eu e você, e cada pessoa que vem até Ele, e tem essa esperança de chegar à terra prometida, não na terra prometida neste mundo, mas a Canaã celestial. Jesus Cristo está dizendo que Ele vai sustentar a pessoa, e a pessoa durante a sua peregrinação neste deserto, neste mundo, durante o tempo que ela viver, ela vai ser sustentada pela carne e pelo sangue de Jesus, porque a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. O corpo de Cristo sobre a mesa como alimento, como mantimento, também nos traz a bênção da vida eterna. Quando nós pensamos nisso, amados, o corpo de Cristo como bênção de vida eterna, como garantia de vida eterna, nós temos que analisar o que Deus está oferecendo para cada ser humano desse planeta. Comparando ainda com aquilo que aconteceu no passado, lá no deserto, chegou um momento que aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, depois de comerem maná por vários dias e anos, chegou um momento que eles não queriam mais o maná. Eles enjoaram daquela comida espiritual, daquele suprimento que Deus dava. E eles começaram a ter saudades do tempo em que moravam no Egito e tinham variedades de alimento. Eles começam a murmurar mais uma vez, e isso também é profético. Eu quero ler com você sobre esta insatisfação do povo, depois de muitos anos comendo maná, enquanto não chegavam na terra prometida. Todo dia Deus dava o maná, todo dia eles caminhavam em direção à terra prometida, mas chegou um tempo que eles estavam enjoados do maná. Vá comigo no livro de Números, capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim, o povo falando: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Eles têm saudades, eles querem variar o cardápio. Depois de vários anos comendo o maná todo dia, caminhando em direção à terra prometida, enjoaram do maná. Lá no Egito a comida era mais variada, a gente comia peixe de graça, a gente comia pepinos e melões e porros e alhos e cebolas. Mas agora, versículo 6, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Pega a tua caneta e aqui no versículo 6, grifa isso que o povo está falando, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Este maná quer dizer presente também.
Se maná quer dizer presente, então eles estão dizendo: coisa nenhuma há senão este presente diante dos nossos olhos. Só temos isso. Estamos caminhando em direção à terra prometida, mas já enjoamos deste maná, deste presente que Deus manda todo dia. Nós temos saudades do Egito, temos saudades dos peixes que comíamos ali de graça, temos muitas saudades dos melões, dos pepinos, das cebolas, dos alhos, dos porros, mas agora só há este maná diante dos nossos olhos. O que quer dizer isso, igreja? Essa insatisfação do povo de Israel, que deveria estar contente dizendo: gente, todo dia chove o pão, todo dia Deus nos sustenta. Eles deviam estar felizes. Estamos caminhando em direção à terra prometida, mas a verdade é que o povo estava enjoado do maná. O que é isso? É o que acontece durante a nossa caminhada cristã aqui na terra. Nós temos um alvo. Nós estamos peregrinando nesse mundo. Queremos chegar na Canaã celestial. Queremos chegar naquele lugar, naquela terra prometida por Deus. Jesus Cristo disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar preparado, há uma terra prometida. Nós estamos caminhando neste mundo em direção à terra prometida, que Jesus foi preparar lugar. Mas para muitos que estão caminhando, peregrinando neste mundo, se alimentando do maná que é Jesus Cristo, chega uma hora que a pessoa fica enjoada. Todo dia, só Jesus, só Jesus. Todo dia, minha casa, igreja, minha casa, igreja. Todo dia, essa é a minha vida. Eu ando meio enjoado de seguir este caminho. Eu lembro que lá no mundo eu também me divertia. Lá no mundo eu tinha muitos prazeres. A reação do povo de Israel é uma figura dessa reação humana. Da pessoa estar no caminho, estar caminhando em direção à terra prometida, em direção ao alvo, mas ela enjoa do maná, ela enjoa de Jesus, ela enjoa da igreja, ela enjoa do caminho. Ela começa a lembrar das coisas do mundo, começa a ter vontade das coisas do mundo. Puxa, quanto tempo eu não vou num estádio de futebol, hein? Há quantos anos que eu não vou lá gritar Corinthians, né? Há quanto tempo que eu não vou para uma boate, para uma danceteria? Há quanto tempo que eu não vou para um inferninho? Há quanto tempo que eu não vou fazer outras coisas? Só maná, todo dia maná, todo dia o presente de Deus, todo dia Jesus. Eu acho que eu posso botar um pouquinho para o mundo, e o Egito é o símbolo do mundo. É isso que quer dizer essa palavra. A pessoa enjoa, a pessoa se cansa do caminho. Mas Jesus Cristo disse: trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está falando que o seu suprimento não é para esse mundo, que ele não é alimento para as pessoas que querem viver no Egito. Jesus não é maná para quem quer viver no mundo. Jesus não é presente para quem quer viver no mundo. Jesus é presente para quem quer andar no caminho, para a pessoa que quer continuar em direção ao alvo, apesar de toda dificuldade. A pessoa pode até estar enjoada. Estou enjoada já do pastor João Ribe. Eu já enjoei do pastor João Ribe. Você pode enjoar de mim. Você pode até enjoar da igreja, mas não enjoe nunca de Jesus Cristo. Fica firme no seu caminho, porque o maná é para quem está obedecendo a palavra de Deus. O Senhor dizia para o povo lá através de Moisés: a cada dia o povo vai pegar o maná, e eu vou dar uma porção a cada dia, porque eu quero conferir se o povo está andando na minha lei ou não, se o povo está na minha presença ou não. Você está compreendendo isso? O maná é alimento de vida eterna, mas só para quem está no caminho. A pessoa que não está no caminho não vai ter o maná. A pessoa que volta para o mundo, que está no Egito, ela não vai ter o maná. Olha, eu só não vou na igreja, viu? Só não estou indo mais na igreja, mas estou firme com Jesus. É mentira. Voltou para o Egito. Não tem mais o maná. Não participa mais do corpo e do sangue de Cristo. Não se alimenta mais da carne e do sangue de Jesus. Essa pessoa, ela pensa que está firme com Deus,
mas o pensamento dela está no mundo e ela não tem mais o maná, ela não tem mais o presente. Quando eu li aqui para você, o povo murmurando e dizendo: a gente quer comer outras coisas, mas nenhuma coisa há diante dos nossos olhos senão esse maná. O que quer dizer também isso? Por mais que o povo tivesse vontade de comer peixe, Deus não dava peixe. Por mais que o povo tivesse vontade de comer pepinos, Deus não dava pepinos. Deus não fazia chover pepinos. Por mais que o povo tivesse vontade de comer melões, Deus não fazia chover melões. Por mais que o povo tivesse vontade de comer cebolas, Deus não fazia chover cebolas. Por mais que o povo tivesse vontade de comer alho, Deus não fazia chover alho. Qual a única coisa que Deus dava para o povo comer? Maná. Mas a gente quer comer outra coisa. Mas Deus não fazia chover outra coisa, só maná. Você está entendendo? Alguém diz assim: eu acho Jesus legal, como os muçulmanos, não é? O Alcorão diz que Jesus foi um profeta de Deus, um homem santo de Deus, um profeta. Mas que Maomé é a última revelação de Deus para a humanidade. O Alcorão afirma isso. Porém, Jesus Cristo apontou para ele mesmo e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná. Só existe um maná. Ah, mas eu queria Maomé. Eu queria na doutrina de Maomé, não na doutrina de Cristo. Eu quero crer no ensinamento de Maomé. Deus não fez chover peixes. Ah, eu também não gosto de Maomé não, mas eu gosto do Kardec. Eu prefiro o Kardec. Eu acho que a doutrina do Kardec é mais interessante, porque não tem esse negócio de Santa Ceia lá no Centro Espírita. A gente não fica sofrendo com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós acreditamos na reencarnação, nós não acreditamos em ressurreição. Eu prefiro o Kardec. O povo tinha vontade de comer melões, mas Deus não fazia chover melões, era só maná. Não adianta a pessoa falar: eu prefiro o Kardec. É só maná. Ah, eu também não gosto do Kardec não, sabe, pastor? Eu prefiro a Aparecida. Eu gosto muito mais da Aparecida. O povo tinha muita vontade de comer cebolas e alhos, mas Deus não fazia chover cebolas e alhos. Ah, pastor, eu também não gosto de Aparecida não, eu prefiro Iemanjá. Deus não fazia chover porros, ainda que o povo tivesse vontade de comer porros. Eles olhavam e era só maná. A gente queria comer outra coisa. Ah, é? Mas para caminhar em direção à terra prometida, para alcançar o alvo, para entrar na terra que mana leite e mel, não vai ter peixe, não vai ter melão, não vai ter cebola, não vai ter alho, não vai ter porro, não vai ter pepino, não vai ter nada disso, é só maná. O que Deus está dizendo? Só existe um pão vivo que alimenta a humanidade e o seu nome é Jesus Cristo. Maria não salva, Pedro não salva, Kardec não salva, Buda não salva, Maomé não salva, é só Jesus. Só existe um pão da vida. Não, mas a gente só tem isso diante dos nossos olhos. Nós queremos comer outra coisa. Ah, é? Para ir para a terra prometida, para alcançar a Canaã celestial, é só Jesus. Você está entendendo isso? A bênção da vida eterna vem através da carne e do sangue de Cristo. Retornando para o Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não tem outro alimento para o mundo. Ah, mas eu queria o Buda. Não tem outro pão. Não tem outro alimento. Jesus está declarando: ele é o pão vivo que desceu do céu. Não tem outro pão. Buda desceu do céu, Maomé desceu do céu, Aparecida, Maria, Iemanjá. Quem desceu do céu? Qual o único que desceu do céu? Qual é o único pão vivo que desceu do céu? Jesus. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O mundo pode ter suas preferências. Ah, eu prefiro realmente a minha padroeira. O mundo pode ter a preferência que quiser. Mas para quem quer ser salvo, é só Jesus.
É só a carne de Jesus que traz vida para o mundo. E leia comigo também o versículo 57. Está escrito: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O único alimento que veio do Pai é Jesus Cristo. Jesus Cristo vive em função do Pai. Qualquer pessoa que se alimenta de Jesus Cristo vai se alimentar do próprio Pai. É impossível você chegar a Deus se não for através de Jesus. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está declarando isso com outras palavras: assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A bênção da vida eterna. A pessoa que se alimenta de Jesus viverá para sempre. Não existe outro alimento. Existem outros cardápios, mas qualquer pessoa que comer outro alimento vai perecer. Só Jesus é o verdadeiro alimento que sustenta a pessoa para sempre. O corpo de Cristo, como carne, como sangue, a Santa Ceia é a garantia da ressurreição. Aqui mesmo em João capítulo 6, versículo 54, Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A pessoa que se alimenta de Jesus Cristo, o único alimento que desceu do céu, dado pelo Pai, presente de Deus, a pessoa que se alimenta do Senhor, ela não morre mais. A partir do momento que ela veio para Jesus, ela já tem a vida eterna. Não é que um dia ela terá, ela já tem. Olha como que está a frase: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus não disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Ele está garantindo: tem a vida eterna. A pessoa tem, passa a possuir. A vida eterna não é uma coisa que a pessoa vai desfrutar só depois do dia do juízo. Quem é de Jesus já passou da morte para a vida. Não entra em juízo, não entra em condenação. E há também uma outra bênção na carne e no sangue de Jesus, que é a bênção da comunhão divina. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A pessoa que fala: não, faz tempo que eu não tomo Santa Ceia. Eu tenho que perguntar para essa pessoa: por que você não está tomando a Santa Ceia? Porque você está fora da comunhão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se a pessoa não está comendo a carne nem bebendo o sangue, ela não permanece em Cristo. Aí eu tenho que perguntar: por que você não está tomando a Santa Ceia? Aí a pessoa vai dizer: ah, pastor, é que eu ainda não passei pelas águas do batismo. Eu ainda não me batizei. Lógico, quem não se batiza nas águas não pode tomar Santa Ceia. Não pode participar da carne e nem do sangue. Voltando para o povo de Israel 14 séculos antes de Cristo. Quando eles saíram do Egito e tinham um mar vermelho à frente, eles foram obrigados a passar pelas águas, porque atrás estava a morte. Olha só, atrás vinha Faraó com seus soldados, atrás estava a morte. Para não morrerem, eles tiveram que passar pelas águas. A passagem do povo de Israel, aquela multidão pelo Mar Vermelho, é o símbolo do batismo nas águas. Quando é que eles vão ter o direito ao maná? Depois que a carne foi dada à tarde, eles terão o pão no dia seguinte. Mas antes tiveram que passar pelas águas. A pessoa que não passou pelo batismo nas águas não pode tomar Santa Ceia. Mas e aí? Você vai ficar até quando sem tomar a Santa Ceia? Até quando você vai ficar sem se batizar nas águas? Até quando você vai ficar sem passar pelas águas? Logo nós vamos ter outro batismo nas águas aí. Você vai deixar passar essa oportunidade? Vai continuar sem a Santa Ceia? Se você não estiver participando da Santa Ceia, se você não estiver comendo a carne e o sangue de Cristo, você não permanece no Senhor. Você pode até permanecer na igreja. A pessoa vem para a igreja, ela participa das reuniões,
sua vida é abençoada porque Deus é bondoso, longânimo, benigno. Então Ele sustenta a pessoa, Ele supre para a pessoa, Ele resolve os problemas, Ele cura as doenças. E a pessoa pensa, poxa, minha vida está sendo tão abençoada, eu vou deixar o batismo para depois, Deus me ama tanto. Tudo é verdade, sua vida está sendo abençoada, Ele te ama tanto, mas você não permanece em Cristo. Se Jesus Cristo voltar, se nós chegarmos a Canaã celestial, você fica do lado de fora. Assim como os desobedientes pereceram no deserto e os cadáveres daqueles rebeldes caíram entre as pedras e eles não entraram na terra prometida, porque faltou para eles permanecer na promessa de Deus. A pessoa às vezes vem para a igreja, vem, faz campanha, recebe muitas bênçãos, mas ela não passa pelas águas. Sem passar pelas águas, ela não toma a Santa Ceia. Sem a Santa Ceia, ela não permanece em Cristo. Está permanecendo na paz de vida, está permanecendo na igreja, está recebendo muitas bênçãos, mas não permanece em Cristo. Se Jesus voltar, ela fica. Então eu pergunto, por que você não está tomando a Santa Ceia? Porque eu ainda não passei pelas águas. Então passe pelas águas no próximo batismo. Mas alguém diz, pastor, eu já passei pelas águas. E por que você não está tomando a Santa Ceia então? Ah, pastor, porque eu acho que eu estou em pecado. Eu penso que eu estou vivendo em pecado, então eu não tenho coragem de tomar a Santa Ceia. Eu tenho temor de Deus. E a pessoa acha que está sendo muito correta, mas ela não analisa a profundidade disso. Se ela não tem comunhão com o corpo e o sangue de Cristo aqui na terra, por causa do pecado, como é que ela imagina que na volta de Jesus ela vai participar da Santa Ceia lá na glória? Se o pecado dela aqui na terra a impede de participar do corpo e do sangue de Cristo, como é que ela espera que na volta de Jesus ela participará da Santa Ceia lá na glória? O mesmo pecado que a impede de participar desta mesa, do corpo de Cristo sobre a mesa, este mesmo pecado impedirá a pessoa de ser arrebatada. Você está compreendendo isso? Por que você não está tomando a Santa Ceia? Ah, porque eu estou em pecado. Isso equivale a dizer, você está fora da salvação. Permanece na paz de vida, permanece na igreja, mas não permanece em Cristo. Veja bem, não é a paz de vida que vai subir, não é a Assembleia de Deus que vai subir, não é a Deus e Amor que vai subir, não é a Renascer que vai subir, não é a Batista que vai subir, não é a Presbiteriana que vai subir, não é a Metodista que vai subir, não é qualquer outra denominação ou placa de igreja que vai subir. A pessoa pode ser membro de uma igreja, mas ela não sobe no arrebatamento, porque ela não está permanecendo em Cristo. Ela não toma a Santa Ceia por causa do seu pecado. Ela acha que o pecado que ela comete é tão grave que ela não deve tomar a Santa Ceia. E ela não compreende que esse mesmo pecado que a impede de tomar a Santa Ceia aqui na terra, também vai impedi-la de ser arrebatada. Você não está tomando a Santa Ceia porque, ah, pastor, porque eu estou em pecado. Será que o teu pecado é mais forte do que o corpo de Cristo? Será que o corpo e o sangue de Cristo, o corpo sacrificado na cruz e o sangue que foi vertido no Calvário, será que o corpo e o sangue de Cristo não tem mais poder para apagar o teu pecado? Agora também não adianta a pessoa falar, pastor, eu vou pedir perdão para participar da Santa Ceia. Na mesma hora Deus perdoa, tudo bem. Porém não adianta nada ela sair da igreja e continuar pecando. Ela não permanece em Cristo. Você entende? O corpo de Cristo sobre a mesa tem esta bênção para a pessoa permanecer em Jesus, permanecer no seu corpo. Vamos reler o versículo 56. Estou em João capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quais são as bênçãos que nós vimos do corpo de Cristo sobre a mesa? Primeiro, a nossa bênção de suprimento espiritual, enquanto estamos aqui neste mundo, fazendo a nossa peregrinação em direção ao alvo, em direção à terra prometida. Jesus Cristo tem que estar presente na nossa vida, o pão da vida tem que estar conosco a cada dia.
Ainda que Ele tenha prometido, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ainda assim nós temos que ter Jesus a cada dia. Eu não posso me gabar dizendo, já tem 29 anos que eu sigo Jesus. Eu não posso me gabar disso, porque o tempo que eu servi já foi. Eu tenho que ver o dia de hoje. Hoje eu estou com Jesus Cristo. Hoje eu estou me alimentando de Cristo, ou eu já enjoei do maná. Me cansei desse presente de Deus e estou com saudades do mundo. Se eu estiver com saudades do mundo, o maná, o presente de Deus, não é para mim então. O presente de Deus, o sustento de Jesus Cristo, a bênção do corpo de Cristo que nos sustenta, é para cada dia, durante a nossa peregrinação. A outra bênção que nós vimos, a bênção da vida eterna. Quem comer esta carne e beber este sangue, tem a vida eterna. Não morre mais. A bênção da ressurreição garantida. E eu o ressuscitarei no último dia. E a bênção da comunhão divina. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A pior coisa que pode acontecer com você é não participar da Santa Ceia. É você falar, hoje eu não vou participar da Santa Ceia não. Aí você vem aqui, está permanecendo na paz de vida, grande coisa, mas não permanece em Cristo. A pior coisa que pode acontecer com você que já passou pelas águas é não tomar a Santa Ceia, por causa do seu pecado. Isso significa que você vai continuar no seu pecado, que você não quer se arrepender do seu pecado, que você não quer deixar o seu pecado. Então você está abrindo mão do maná de Deus, do verdadeiro pão da vida. Está abrindo mão da tua salvação. Você está entendendo isso? Pastor, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu não sou batizado nas águas. E até quando você vai adiar o teu batismo? Jesus Cristo está voltando. A multidão que caminha em direção à terra prometida já está chegando na fronteira. Nós já estamos ali no limiar. Daqui a pouquinho vai começar o arrebatamento da igreja. Aí não tem mais batismo nas águas, aí acabou tudo. Ou seja, chegou o momento de você começar a seguir o Senhor com o povo de Deus, permanecer em Jesus Cristo e não apenas permanecer na igreja. Participar do corpo e do sangue do Senhor. Não abrir mão de participar de nenhuma Santa Ceia do Senhor. Cada vez que tiver a oportunidade de tomar a Santa Ceia, não posso perder. Nem viagem, nem compromisso, nem qualquer outro negócio vai me impedir de ter a permanência em Deus. Então toda a igreja se coloque de pé agora. Não há outro alimento. Mas eu queria outro. Você pode até querer, mas é só Jesus que salva. Mas eu prefiro outro. Você pode até preferir, mas o único alimento que Deus dá para a vida do mundo é Jesus Cristo. A pessoa tem que entregar a vida para Jesus. A pessoa tem que ser só de Jesus. Mais ninguém. Mas pastor, eu queria fazer assim então uma mesa bem variada. Jesus, o pão da vida, a Maria, o Expedito, a Iemanjá, a Aparecida, o Francisco, o Antônio. Eu quero todo mundo na mesa. Comida estragada, comida que perece. Você vai misturar uma boa comida com comida envenenada? Ninguém se alimenta com veneno. Eu posso me sentar numa mesa e ter ali o melhor prato do mundo. Mas se eu tiver um só alimento envenenado, eu morro. Eu estou comendo, essa carne é saudável, esse peixe é saudável, mas a maionese está estragada. Aí eu como a carne saudável, o peixe saudável, né? Mas aí eu como aquela maionese estragada. Eu morro por causa da maionese estragada. Você entendeu? A mesa tem que ser pura. Jesus colocou sobre a mesa somente o seu corpo. Ele não colocou outro alimento. Deus não dá outro maná. Só Jesus. Só existe um presente de Deus. Só existe um que desceu do céu. Só existe uma carne que foi dada à tarde, durante 2 tardes, e no dia seguinte pela manhã, o pão vivo saiu do forninho. Jesus ressuscitou. Jesus saiu da sepultura.
para ser alimento para toda a humanidade. Ah, mas eu prefiro o Buda. Vai morrer envenenado. Eu prefiro o Maomé. Vai morrer envenenado. Qualquer outra pessoa que você preferir. Eu prefiro a doutrina do Kardec. Vai morrer envenenado. Só existe um alimento que te dá a vida eterna, e é Jesus Cristo. E você tem que comer esse pão todo dia, viver no caminho do Senhor diariamente. E sempre que tiver a oportunidade, não abrir mão de participar da carne e do sangue do Senhor, para mostrar que você está permanecendo no caminho, para mostrar que você está firme com o Senhor, para consertar a tua vida se alguma coisa estiver errada. A Santa Ceia é esta oportunidade. Você ainda que não desceu as águas, você não vai poder participar da carne e do sangue de Jesus, mas você vai deixar essa situação continuar, ou no próximo batismo você vai descer as águas. Ou você que já passou pelo batismo nas águas, mas não toma a Santa Ceia porque se acha em pecado, você vai preferir continuar nessa situação do que se arrepender e pedir perdão? Essa é a palavra. A bênção do corpo de Cristo sobre a mesa está disponível para você agora. O verdadeiro alimento. Quem come a minha carne nunca mais terá fome, e quem bebe o meu sangue nunca mais terá sede. Mas é só isso que você pode comer. Deus não dá outro alimento. Eu vou convidar todo o povo de Deus a vir aqui para frente agora. Todo o povo de Deus, saia do seu lugar e venha para cá. Eu estava vendo o Jornal da Meia-Noite na televisão. Eu só consigo ver noticiário quando eu chego bem tarde, depois da igreja. E eu vi lá mulheres e mulheres, muitas mulheres, com uma imagem de Santo Antônio em cima do altar, e o repórter elogiando a fé daquelas mulheres que oravam a Santo Antônio. Brincadeira, não é? E uma mulher disse assim: ah, comigo Santo Antônio funciona. Já arrumei vários maridos, agora estou com esse aqui. E o bobão lá dando beijo nela. Mas que Santo Antônio prostituto esse, não? Já arrumou vários maridos para a mulher e agora estou com esse aqui. Não é? E o povo ali, adorando uma imagem sem vida, adorando um ídolo morto. Não é brincadeira? Parece brincadeira, mas é gravíssimo. Ninguém estava orando para Jesus Cristo, só para Santo Antônio. Bom, pelo menos as desesperadas, não é? Mas não era o caso de falar: Senhor, é contigo que eu quero esta bênção, não é? Há na Igreja Católica o dia do Espírito Santo, há ou não há? Há na Igreja Católica o dia do Espírito Santo. Você já viu procissão do Espírito Santo? Você já viu alguém carregando imagem do Espírito Santo? Esse é o verdadeiro Deus. Só que aquilo que não pode ser visto, reproduzido e comercializado não interessa para as religiões do mundo. Mas para a tua vida eterna só interessa aquilo que não pode ser visto, a não ser pela fé. Um Deus que não pode ser carregado no pescoço. Um Deus que tem que estar dentro do ser humano. É isso que interessa. Jesus falou: Deus é Espírito, e o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não há outro maná não, gente. Não tem. E pegar o maná verdadeiro e juntar um monte de comida estragada em volta, vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer envenenado, envenenada. Só existe um maná. Agora a gente às vezes fica cansado, não é? Poxa, estou na igreja todo dia, gente. Estou na igreja todo dia. Estou cansado, não é? O pessoal fala: poxa, o pastor está convocando a gente para mais um jejum. O pastor está convocando a gente para mais uma campanha de oração. O pastor está chamando a gente para mais uma vez comparecer na igreja. Estou meio cansado, estou meio enjoado, enjoada. Mas você não pode enjoar. Você tem que comer este maná até chegar na terra prometida. Tem que passar pelas águas para comer esse maná. Precisa se batizar. Quem aqui ainda não é batizado, batizada nas águas? Levante a mão.
precisa passar pelas águas para comer o maná, para comer a carne e beber o sangue e permanecer em Cristo. E aí depois que eu passo pelas águas e participo da mesa pela primeira vez, eu tenho que permanecer no Senhor. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu tenho que permanecer no Senhor. Eu não posso deixar o caminho. Eu não posso voltar para o Egito. Eu não posso retornar para o mundo. Eu tenho que continuar permanecendo em Jesus, o meu único Salvador. Por mais cansado que a gente fique na caminhada, porque cansa caminhar pelo deserto, cansa caminhar por este mundo. Se você quer saber, todo dia eu oro para Jesus voltar. Todo dia eu suspiro para Jesus voltar. Você pensa que eu não fico cansado também? Muito. Não vejo a hora que ele volte. Não vejo a hora que a gente chegue ao alvo. Por enquanto aqui é só caminhada. Por enquanto aqui é só peregrinação. E andando num deserto cheio de serpentes, escorpiões e feras. Mas nós temos que continuar caminhando. Comendo o único maná. O único que nos dá a vida eterna. Comendo a carne e o sangue de Cristo. Você não pode ficar sem participar da Santa Ceia. Você que já passou pelas águas, tem que consertar a tua vida, pedir perdão, se arrepender, se consertar. Não, eu tenho que ficar firme com Jesus. Eu não posso continuar como eu estava. Adianta você permanecer na igreja e não permanecer em Cristo? Ah, pastor, minha vida é tão abençoada nesta igreja, na Paz e Vida. Jesus me cura, me abre porta do emprego, resolve os meus problemas. Ah, como Ele me abençoa. E a pessoa não se toca que essas bênçãos acontecem devido à bondade de Deus. E não porque ela está salva. É devido à bondade de Deus que cuida até dos ímpios lá fora. Aqui Deus cuida muito mais do seu povo. Deus cuida muito mais da gente. Mas se a pessoa não permanece em Cristo, ela permanece só na igreja. A vida abençoada, curada, não é? Problemas resolvidos, tudo dando certo, prosperando. Mas tem que permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, é só para quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Amém? É muito sério isso que você está ouvindo. Vida cristã, nossa, não é só frequentar a igreja não. É a gente se alimentar de Cristo. E tem que ser todo dia, amados. Eu não posso desviar hoje. Eu não posso levantar a minha bandeira dizendo: há 27 anos estou no caminho, glória a Deus. E hoje? Ah, hoje eu estou desviado. Perdeu tudo. Perdeu tudo. É hoje que eu tenho que estar convertido. É hoje que eu tenho que me alimentar do pão da vida. Você está entendendo isso? É hoje. Só tenho esse maná para comer. E é isso que eu vou comer. Então nós vamos nos ajoelhar agora. Deus esperou 40 anos para colocar os hebreus na terra prometida. Porque aquela geração murmuradora, rebelde, desobediente, tinha que perecer no deserto. Só a nova geração, de 20 anos para baixo, é que entrou na terra prometida. Aqueles que não tinham os vícios do passado, aqueles que não eram iguais aos antepassados, aqueles que não tinham aquele pecado de rebelião, desobediência, aqueles que não tinham saudade do Egito. Por isso que a pessoa tem que nascer de novo. Só os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Por quê? Porque esses de 20 anos para baixo não viveram no Egito. Eles não tinham lembrança do mundo. Você entende isso? A salvação, vida nova, novo nascimento. E a cada dia, amados, a cada dia. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio e também quer seguir Jesus para valer, passar pelas águas do batismo, ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, permanecer no Senhor. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet e está desviado, ou você que está ouvindo em qualquer lugar e quer se render ao Senhor, se ajoelhe ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado do aparelho de som. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito,
Meu Deus amado, é no dia de hoje que eu tenho que estar firme na tua presença e andar segundo a tua palavra. Eu não posso voltar para o Egito, eu não posso retornar para o mundo, e ainda que eu me canse nesta caminhada, o verdadeiro pão da vida me sustenta e me alimenta como agora. Meu Pai bendito, meu Deus amado, perdoa as minhas fraquezas, os meus pecados, o meu manquejar. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, as minhas faltas e tudo aquilo que eu fiz que não te agrada. Me perdoa, porque hoje, e somente hoje, eu quero andar na tua presença. E a cada dia, e somente a cada dia, eu quero andar com o Senhor, sem me desviar, sem sair do caminho. Meu Deus da glória, o Senhor fez chover o maná, o teu presente na minha vida, e eu recebi, eu me alegrei, e o Senhor Jesus tem sido o meu mantimento, o meu sustento, e eu quero permanecer no Senhor, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Meu Pai querido, a cada dia eu quero ser uma pessoa convertida. A cada dia eu quero ser um novo convertido. Eu quero ter dentro de mim a alegria da minha salvação. Me conduz, Senhor, a Canaã celestial. Me ajuda a chegar no alvo. Não permita que o meu cadáver caia nesta terra. Não permita que eu pereça no deserto, mas me sustenta com a tua mão forte e poderosa até ao dia em que estarei na glória, à mesa com o Senhor, participando do maná celestial. Deus bendito, fica comigo, porque eu não tenho outro maná, eu não tenho outro alimento. Só Jesus é o meu pão da vida, só Ele é o meu maná, Ele é o meu único alimento. Me sustenta, Senhor, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Continue em espírito, continue assim, na presença do Senhor. Pai querido, Deus amado, a lição do povo hebreu saindo do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a carne que foi dada à tarde, durante 2 tardes, o pão pela manhã, a permanência na alimentação do único alimento que o Senhor dá, a chegada à terra prometida, a morte da velha geração, cujos cadáveres ficaram ali apodrecendo no deserto e não entraram na terra prometida, a entrada somente dos de 20 anos para baixo, que não tinham saudades do Egito, que não suspiravam pelo Egito. Tudo isso nos ensinou muita coisa hoje, Senhor. Não há outro maná. Nós temos que sair do Egito, nós temos que passar pelas águas, nós temos que crer que Jesus deu a sua carne à tarde, e depois de 2 tardes, o pão vivo saiu da sepultura, e Ele é o alimento que dá vida para o mundo, e não há outro alimento. E nós não podemos ter saudades do Egito, não podemos ter saudades do mundo, não podemos enjoar do caminho, e nós temos que permanecer no Senhor, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus Cristo. Aprendemos tudo isso pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. O nosso cadáver não pode cair nesse deserto.
Nós não podemos caminhar e perecer no deserto. Nós queremos entrar na terra prometida. Nós queremos entrar na Canaã celestial. Nós queremos comer do maná escondido que está aí na glória. Ah, Pai querido, vem com teu Espírito sobre nós. Apaga todas as nossas transgressões pelo sangue de Jesus. Perdoa todos os nossos pecados pelo sacrifício do Senhor. E nos sustente com a tua mão poderosa. Nos conduz, Senhor. O teu Espírito Santo é o nosso guia aqui na terra. O teu Filho Jesus disse que Ele nos guiará em toda a verdade. Então nos guia, Senhor. Nos guia em toda a verdade. Não deixe esta pessoa ser enganada por vento de doutrina. Não deixe esta pessoa ser enganada por falsas palavras, por falsos profetas. Não deixe esta pessoa perder a bênção, Senhor. Sustenta cada um de nós. Fica conosco, ó Deus. E nós te louvamos pelo pão vivo que desceu do céu e por Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.